E se existisse uma espécie de manual de instruções para tomar decisões difíceis sob pressão? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, os 12 axiomas de Zurich. E atenção, isto não é um guia de investimentos, é mais como um kit de ferramentas psicológico para a gente navegar na incerteza, seja nos mercados, nas apostas ou, na verdade, na vida. Vamos a isso. Olhem bem para esta frase. Ela é a filosofia central de tudo. A ideia não é que a riqueza vem da ausência de risco, de jeito nenhum, mas sim do domínio dele. Os axiomas ensinam-nos a abraçar a incerteza de uma forma inteligente, porque, vamos ser honestos, segurança absoluta é uma ilusão. O crescimento a sério exige coragem, mas uma coragem calculada. Muito bem, então o primeiro passo é este: dominar o campo de jogo, que é o risco. O axioma fundamental aqui é surpreendentemente simples. A recompensa está sempre do outro lado do perigo. Por isso, a questão nunca é se vamos correr riscos, mas sim como é que vamos fazer isso de forma estratégica. Para dominar o risco, primeiro é preciso dominar a nossa própria mente. E um dos nossos maiores inimigos está aqui: a falácia do jogador. Sabe aquela crença de que depois de 5 vermelhos na roleta, o preto está praticamente garantido? Bem, os axiomas lembram-nos de forma brutal: o acaso não tem memória. Achar que tem é o caminho mais rápido para a ruína. E o que vemos aqui é uma verdade um pouco desconfortável. O nosso cérebro é uma autêntica máquina de criar padrões, mesmo onde só existe o caos. Ele vê uma sequência de vitórias e interpreta-a logo como uma tendência, quando, na verdade, é apenas o acaso a fazer o seu trabalho. Cada evento é independente. Ponto final. Então, qual é a grande lição disto tudo? Simples. Deitem fora a bola de cristal. Em vez de tentar prever o futuro, o foco tem de ser em gerir o presente. É preciso aceitar que a sorte existe, sim, mas que, a longo prazo, as probabilidades jogam a favor de quem tem um plano de gestão de risco realmente sólido. Depois de entendermos o risco, o campo de batalha muda. Ele passa a ser dentro de nós. Os axiomas ensinam-nos a lutar contra o nosso inimigo interno e apontam especificamente para as 2 emoções mais perigosas que existem para quem toma decisões: a ganância e, acreditem, a esperança. E esta comparação aqui ilustra o perigo na perfeição. A ganância aparece depois de uma vitória e fica a sussurrar para arriscar tudo de novo. Por outro lado, a esperança surge na derrota e faz-nos agarrar a uma posição perdedora, a acreditar que a maré vai virar. Ambas são impulsos que levam a decisões completamente irracionais. E aqui nós vemos o chamado ciclo da ruína em ação. Começa com um ganho inicial, o que, claro, infla a confiança. A ganância assume o controlo e isso leva a uma aposta maior, muito mais arriscada. A perda, nestes casos, é quase inevitável, mas em vez de sair, entra em cena a esperança, que nos convence a aguentar firme, transformando o que era uma pequena perda num verdadeiro desastre. É um padrão fatal. E a regra de ouro para quebrar este ciclo é esta aqui: corte as perdas. Rápido. A esperança, quando aplicada a uma decisão que já se provou errada, é veneno puro. E a arma contra ela: ter um plano de saída muito claro e executá-lo com disciplina militar, sem emoção, sem hesitação. Com o risco entendido e as emoções sob controlo, está na hora de construir a nossa armadura. Um manual de estratégia. Pensem nisto como a checklist de um piloto de avião. É um conjunto de regras que seguimos à risca, especialmente quando a turbulência emocional aperta. E a regra aqui é a simplicidade. Um sistema forte é robusto, tem poucas regras, mas são claras e focadas nos fundamentos. Já os sistemas frágeis são o oposto, complexos, cheios de indicadores que tentam prever o imprevisível. Parecem muito sofisticados, mas quebram ao primeiro sinal de stress. Os princípios deste manual são bem diretos. É preciso ser ágil, não se apaixonar por uma ideia, é preciso fazer o trabalho de casa antes de arriscar. Se um barco está a afundar, abandone-o, sem teimosia. E talvez o mais importante de tudo, é preciso aceitar a realidade. Mesmo a melhor estratégia do mundo pode falhar. Estamos a jogar com probabilidades, não com certezas. E agora entramos no território dos mestres, pensar fora da manada. Este é, digamos, o nível mais avançado dos axiomas, onde aprendemos a desenvolver um pensamento contrário para encontrar valor onde a multidão só consegue ver medo ou euforia.
O axioma 5 força-nos a fazer esta pergunta. Muitas pessoas confundem um simples palpite com intuição, mas a verdadeira intuição, segundo os axiomas, só é válida quando é construída sobre milhares de horas de experiência e dados. Para um novato, aquele feeling é quase sempre um preconceito disfarçado. Esta é, talvez, uma das verdades mais difíceis de aceitar. Quando toda a gente está a correr na mesma direção, a oportunidade muito provavelmente já passou. O consenso não cria riqueza, pelo contrário, ele diluía. E esta citação reforça exatamente esse ponto. O lucro real, muitas vezes, está em fazer o que é desconfortável, em comprar quando há pânico e vender quando há euforia. A manada, por definição, chega sempre atrasada à festa. E no fim, ficamos com esta pergunta a ecoar. Os axiomas de Zurique não são uma fórmula mágica, são uma mentalidade, são um convite para pensar de forma independente, para questionar o consenso, porque muitas vezes a verdadeira oportunidade não está onde a multidão se junta, mas sim, exatamente no caminho que ela abandonou.